certo? Então, a gente tem aí essa problemática, a gente teve uma espécie de fungo que talvez tenha sido trazida para a nossa região por uma espécie exótica que é utilizada na alimentação aqui, e essa espécie provavelmente fugiu da região onde ela era manejada, onde tinha um criatório, caiu na natureza e ela tinha essa infecção por esse fungo e acabou transmitindo para nossas espécies nativas. Então, a gente tem, as nossas espécies não têm, elas não têm como lutar contra esse fungo, porque é uma doença desconhecida ainda. A gente está passando por isso agora, né, com o coronavírus. A gente está vendo como é isso. Então, os nossos anfíbios também passam por uma situação parecida em relação a esse fungo, tá, gente? E aqui eu botei para vocês, olha só, 4 espécies aqui, olha, de anfíbios que são atacadas pelo fungo já, tá? A gente tem espécies aí de pererecas da família Ilidae e um arranide aqui, certo? Que são espécies que já sofrem ataque por esses fungos. Exatamente, Eliezer. Os seres humanos, infelizmente, são os que causam realmente algumas das piores mazelas que a gente tem na nossa natureza, né? E aí, vamos lá. Além do consumo da carne de rã, tá? O comércio de animais de estimação contribuiu diretamente para disseminar o fungo em todo o mundo, tá, gente? Então, algumas espécies de rã, elas são utilizadas também como pet, tá? Então, as pessoas compram essas espécies da Ásia, da China, de outros locais, elas vêm para o Brasil e não se tem um cuidado de fazer teste para ver se essas espécies estão livres de algum tipo de contaminação. Elas chegam aqui, as pessoas não têm cuidado com o manejo, com o criatório, elas fogem e acabam disseminando doença para a nossa fauna nativa, tá? A introdução de espécies que não são nativas na região são chamadas, então, de espécies exóticas, tá? E quando elas proliferam sem controle, são consideradas, então, exóticas e invasoras. E elas representam ameaças para as espécies nativas e para o equilíbrio dos ecossistemas, tá? E aí, a espécie que eu falei para vocês é essa daqui, olha, chama-se rantouro, tá? O nome científico dela é Litobates catesbianus, tá? E essa rã aqui, ela é utilizada na alimentação. Por ela ter um porte grande, as coxas dela são muito robustas, o pessoal utiliza ela na alimentação. E a hipótese é que essa rã, que a gente já encontra ela na nossa natureza, aqui, principalmente na Mata Atlântica, tenha sido uma das que disseminou a transmissão desse vírus aqui pela nossa região, tá? Ela está no Brasil desde 1935, quando os primeiros casais foram importados dos Estados Unidos para dar início a criações comerciais destinadas principalmente à produção de carne, tá? Então, aí, ó, a gente vê um animal que é consumido, outro animal, né? A gente já viu a catina fúlica lá na frente, agora a gente está vendo outro animal consumido aí pela alimentação, tá? Que pode estar causando aí esse problema, essa doença, né? A quitridiomicosis nos anfíbios da Mata Atlântica, certo? E aí, vamos lá. As espécies exóticas invasoras provocam impactos diretos e indiretos sobre as espécies nativas, tá? A gente já está falando sobre isso um pouco ao longo da nossa aula. Os impactos diretos ocorrem por meio da competição, predação, ocupação de hábitats, ruptura de interações ecológicas que existiam previamente e que deixam de existir por conta da presença de uma espécie invasora. Olha o tanto de coisa que uma espécie invasora pode fazer com uma espécie nativa, gente, certo? Se essa espécie conseguir se adaptar, ela conseguir reproduzir, ela formar uma população de grande quantidade de indivíduos, ela pode chegar a ocasionar até a extinção de espécies nativas, tá? A transmissão de doenças como a quitridiomitose também é uma das consequências diretas das espécies invasoras, tá? E as espécies exóticas invasoras também podem alterar a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, o que indiretamente pode impedir a permanência das espécies nativas. Então, se a gente perder um número considerável das espécies de anfíbios da Mata Atlântica, a gente vai ter como é que eu posso falar para você? A gente vai ter grandes danos ambientais. Anfíbios se alimentam de insetos. Então, havendo uma diminuição das espécies de anfíbios, vai haver o quê? Um aumento no número de insetos. E a Mata Atlântica é o nosso bioma mais próximo das áreas urbanas, ali da região sul e sudeste do Brasil, e um pouco do litoral nordestino, certo? É onde tem a maior contingente de seres humanos vivendo naquela região. Então, se eu tenho uma proliferação de insetos, eu posso ter o quê? A proliferação de doenças. Tá? Então, isso é muito sério. Os anfíbios, eles têm que ser preservados. São espécies muito importantes para a manutenção do equilíbrio ambiental, certo? Vamos lá, então. E aqui, olha só.
Um grupo de pesquisa da Unicamp, ele já identificou mais de 200 espécies infectadas no Brasil, sendo que esse número ele pode ser muito maior. Então, a gente tem na Mata Atlântica cerca de 600 espécies de anfíbios, gente. 200 delas já estão infectadas pelo fungo, tá? Então, os pesquisadores estão estudando o fungo, eles estão entendendo, tentando entender a biologia do fungo, a origem do fungo, para que a gente possa tratar medidas de contenção e manejo desse fungo e também das espécies que estão sendo infectadas por esse fungo. E aqui eu coloquei para vocês, olha só, o Atelophus eckert, ele foi extinto por causa desse fungo. Ele é um sapinho que ocorre na América do Sul, tá? E ele não existe mais na natureza. Agora a gente só tem esse sapinho em zoológico. É o mesmo caso da ararinha azul. Não tem mais esse bicho na natureza. O fungo conseguiu extinguir essa espécie, certo? Então os pesquisadores estão trabalhando com ele no zoológico para tentar, né, reintroduzir ele na natureza, tá bom? E aí, vamos lá. Esse aqui eu disponibilizei na plataforma para vocês, é um artigo da Science, tá? A Science é uma das revistas mais conceituadas do planeta em termos de pesquisa, tá? Então, são dezenas de pesquisadores de todo o planeta que estão estudando esse fungo. Porque, gente, tem que se preservar os anfíbios. Eles são uma das faunas mais importantes para o meio ambiente, tá? Então, existe essa preocupação, e aí eu coloquei, é muito interessante esse artigo, vocês, se quiserem depois, deem uma olhadinha, tá na plataforma, lá na sala de vocês, deem uma olhadinha lá, que é bem interessante. E nesse artigo aqui também fala da origem, tá? Da possível origem do fungo, que talvez seja asiática. Tá? E aí, o que eles propõem para se fazer, né, em termos de manejo desse fungo? Primeira coisa, estudar o fungo, gente. Para que eu faça um manejo, eu tenho que conhecer o organismo, tá? Então, eu tenho que estudar o fungo, eu tenho que saber como é que ele se prolifera, como é que ele vive na natureza, como foi que ele se adaptou, como foi que ele está se disseminando. Então, eu tenho que conhecer o fungo, tá? Monitoramento das populações de anfíbios. Eu tenho que acompanhar os anfíbios que estão infectados e acompanhar aqueles que não estão, certo? Eu tenho que saber o que está acontecendo. E isso eu faço com monitoramento, certo? Revisão das medidas no comércio internacional das rãs, como, por exemplo, a exportação e a importação de animais vivos, comercializando apenas a carne de rã congelada, como a Europa já faz, certo? Não trazer mais, já que se quer consumir a carne, não manda mais um animal vivo para cá, manda só a carne congelada, né? Vai evitar muito a proliferação de doenças para a nossa região, tá? Realizar testes de diagnóstico nos animais para certificar que eles não estão contaminados. Em caso de se trazer os animais, que seja certificado que eles não estejam contaminados, para que eu não tenha problemas aqui na nossa região, certo? E parar o alastramento das diferentes linhagens do fungo pelo planeta. E o maior cuidado deve ser dado principalmente às regiões mega biodiversas. O Brasil, pessoal, é um país mega diverso, ele tem uma das maiores faunas e floras do mundo. Então, para haver proliferação desse tipo de patógeno aqui, é muito rapidamente, porque a gente tem muitas espécies. E são espécies que podem ser que esse fungo pode se inserir muito rapidamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, eu peguei do artigo essas medidas de manejo aqui, que é um resuminho lá do artigo para vocês, o que os pesquisadores propõem que seja feito, certo, em relação ao contágio do fungo, desse patógeno em relação aos anfíbios, tá? Algumas medidas que eles acham que vão conseguir, então, fazer com que a gente consiga conservar as espécies. E aí, para finalizar, certo, essa primeira aula que a gente já falou aqui 1 hora, tá? E eu ainda tenho que passar um vídeo para vocês. A ema, pessoal, né? A gente tem aí a réia americana, é uma espécie nativa da nossa região, certo? Alguém já viu falar desse bicho? Alguém já viu esse bicho?